Preste muito atenção no que o pastor Luiz Gonçalves vai falar agora. O que ele vai falar agora, ele pregou há 25 anos atrás sobre a besta do Apocalipse capítulo 13, quem é esse poder, aonde se encontra essa besta. E agora compare com essa mesma mensagem, 25 anos depois, ele pregando sobre o mesmo assunto. Veja se você encontra alguma diferença na pregação dele de 25 anos atrás e 25 anos depois. Com vocês, o pastor Luiz Gonçalves, com a mensagem de Apocalipse capítulo 13 sobre a besta do Apocalipse. Como você viu em Apocalipse 13, versículo 1, uma besta, dá uma olhada aqui, uma besta que saiu do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Besta é um animal, e animal em profecia quer dizer rei ou reino. Daniel 7, versículo 23 e versículo 17. Então, essa besta representa um poder, um reino poderoso, entendeu? E detalhe, essa besta que é um reino poderoso, diz a Bíblia, ela saiu do mar. Mar é água, e você sabe, água significa povos. A besta que saiu do mar significa um poder que sairia do meio dos povos. E a Bíblia continua, a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças, está escrito em Apocalipse 17, versículo 9, que são 7 montanhas, mostrando, portanto, em que lugar geográfico do mundo está o trono da besta. O trono da besta está entre 7 montanhas, conforme diz Apocalipse 17, versículo 9. Os 10 chifres quer dizer o seguinte, chifre em profecia representa poder, rei ou reino. Dá uma olhada aqui, chifre quer dizer poder, rei ou reino. Isso significa que a besta do Apocalipse é um reino poderoso que sairia do meio das pessoas, do meio dos povos, e este reino, este poder estaria centralizado, estabelecido num lugar onde tem 7 montanhas. E você sabe, a única cidade no mundo que tem 7 montanhas em volta, 7 colinas, olha aqui, é a cidade de Roma. Portanto, a besta do Apocalipse está estabelecida em Roma. Tem a ver com a igreja romana. Por favor, o que você está vendo e ouvindo agora, baseado em Apocalipse 13, não é uma mensagem para te deixar triste e nem para condenar você. É Deus revelando a você um poder perseguidor dominado pelo demônio para destruir pessoas sinceras como você. Mas acredite, eu estarei orando por você e hoje Deus vai te libertar das garras de Satanás, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, Deus vai te libertar, mas saiba que essa besta, que esse poder está em Roma e mais precisamente no Vaticano. É ali que está o trono da besta. Vamos para a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela deixa claro que a besta representa um poder, um poder cheio de domínios, porque são 10 chifres, então é um reino poderoso, um reino que tem um poder humano, mas o poder não é só humano, é também diabólico. De acordo com a palavra de Deus, o domínio papal, o domínio da besta, melhor dizendo, que é o domínio papal, foi de 538 a 1798 depois de Cristo. Você pode olhar aqui, esse foi o período de domínio, conhecido também como Idade Média, o período das Cruzadas, o período da Santa Inquisição, que cá para nós, né? De santa só tinha o nome, porque era uma chacina e uma pouca vergonha o que a Igreja Romana fez com os cristãos. Vamos então abrir a Bíblia Sagrada para começar o estudo e eu convido você a abri-la comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, isso mesmo, a partir do versículo número 1. Olha só, esse é um capítulo que me encanta, me impressiona muito, porque ele é cheio de detalhes. Analisemos. Vi emergir do mar, Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Paremos um pouquinho aqui. Bom, esse texto faz uma descrição simbólica de uma besta que se levanta do mar. A palavra besta é uma palavra que também é sinônima da palavra animal. A Bíblia poderia dizer assim, vi um animal sair do mar. Animal ou besta são palavras sinônimas.
Mas essa expressão usada aqui é uma expressão totalmente simbólica, mostrando que um monstro, uma besta, né, um animal se levanta do mar. Você sabe que não pode ser encarado isso literalmente, como há um tempo eu fui a uma reunião de pessoas também evangélicas, e ali o pregador, que tinha o costume de falar tudo por revelação, e ele simplesmente fechou os olhos, fechou a Bíblia e tirou a palavra, como costuma se dizer, né? Vamos tirar a palavra. Tirou a palavra e caiu em Apocalipse 13. E esse assunto que é difícil de explicar. E ele então, eu percebi que não sabia exatamente explicar o texto, percebi que ele ficou um pouco perdido, inseguro, e ele não tendo o que dizer, ele simplesmente falou assim para a igreja: irmãos, é pecado o crente ir à praia, porque a besta vai sair do mar. Você imagina que explicação, né? Mais estranha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus mesmo andava na praia, andava no mar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você lembra do nosso primeiro estudo dessa série? Eu falei sobre a tabelinha de conversão profética, lembra? Vamos relembrar algumas palavras-chave e os seus significados. Você lembra que nós analisamos que animal em profecia significa rei ou reino, e que água quer dizer povos, tá lembrado? Então veja, água significa povos, Apocalipse 17:15, e animal significa rei ou reino, está em Daniel 7, 17 e 23. Nesse caso, trazendo essa explicação bíblica para esse capítulo, nós vamos entender bem o significado. Vamos ler de novo. Vi emergir do mar uma besta. Paremos aí. O mar é água e a besta é o animal. Então veja, eu tenho aqui água e animal. Água significa povos e animal significa rei ou reino. Então quando fala assim, vi emergir do mar uma besta, está dizendo assim, eu vi surgir do meio do povo um poder, um reino poderoso. Entendeu ou não? Então veja, vi emergir do mar, água, uma besta, um animal. Então significa, eu vi sair do meio do povo, porque água quer dizer povos, um reino poderoso, porque a besta é um animal, animal significa rei ou reino. Então uma besta que sai do mar é um reino poderoso que sai do meio do povo. É isso que está dizendo aqui. E o verso continua dizendo assim, essa besta tinha 10 chifres e 7 cabeças. E diz aqui sobre as cabeças, nomes e blasfêmia. Ou seja, a besta de Apocalipse 13, a primeira, é uma besta romana. Não é uma besta americana, nem uma besta brasileira, nem uma besta argentina, é uma besta romana. Isto é, a primeira besta tem a sua base em Roma. Por isso que o animal aqui, que simboliza essa besta, é um animal que tem 10 chifres e 7 cabeças, muito parecido com aquele quarto animal lá de Daniel 7. E aqui menciona os 4 animais referindo-se a essa besta. Tá bem? Agora tem um detalhe que chama atenção aqui no verso 2. No finalzinho do verso 2 fala assim, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Lembre-se que o dragão aqui simboliza Satanás. Dragão aqui é um símbolo de Satanás. Então diz assim, Satanás deu à besta 3 presentes. Deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Imagina você, o diabo deu um presente para a besta. Imagina alguém receber um presente do diabo. E qual foi o presente? Não foi um só não, foram 3. Diz aqui, ó, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Escuta essa. O poder da besta é o poder de Satanás. O trono da besta é o trono de Satanás. E a autoridade da besta é a autoridade dada por Satanás. Em outras palavras, quem dirige a besta é Satanás. Quem coordena a besta é Satanás. Ou seja, a besta é um poder político-religioso humano dirigido por Satanás. É um instrumento nas mãos de Satanás. É o que diz aqui o versículo 2. E agora veja um detalhe bastante curioso. Já que nós entendemos que essa besta aqui é besta romana, e mostra claramente o seu poder, o seu trono e grande autoridade dados pela besta, vem a pergunta-chave. A pergunta é, onde está essa besta? Estaria em Roma mesmo? Ou estaria no Brasil? Ou estaria em outro país? Agora você vai saber o que significam as 7 cabeças da besta do verso 1. Para saber isso, eu chamo você para Apocalipse 17,
versículo 9. Vamos lá. 17:9 responde essa pergunta. Atenção, meu irmão, atenção, minha irmã, atenção, meu amigo. Apocalipse 17, verso 9. Está escrito assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Viu? Então aqui está dizendo que as 7 cabeças da besta são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Então veja, mulher aqui em profecia significa igreja, correto? Então quando fala, a besta tinha 7 cabeças, e as 7 cabeças são 7 montes, no meio dos quais a mulher está sentada, está muito claro, está mostrando que as 7 cabeças da besta são as 7 colinas de Roma, e ali no meio a mulher está sentada, a mulher é a igreja. Então veja que a besta do Apocalipse lidera uma igreja, a besta do Apocalipse tem uma igreja. Portanto, a besta do Apocalipse é um poder religioso, mas também é político, correto? E se você analisar em detalhes a história de Roma, Roma imperial e Roma depois papal, você vai ver a diferença. A Roma imperial dominou o mundo do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Aí acabou o domínio de Roma imperial. E pouco tempo depois começou o domínio de Roma papal, ou seja, a supremacia papal. Começou em 538 depois de Cristo e foi até 1798. Esse período todo mostrou a força da supremacia papal, exatamente como diz a Bíblia. Então veja, a primeira besta do Apocalipse tem o seu trono justamente em Roma. E o Vaticano é um país, e é um país, só que também é uma igreja. Então é uma mistura de política com religião, exatamente como está escrito aqui em Apocalipse 13. Entendeu? Vocês viram que o pastor Luiz Gonçalves não mudou nada na sua pregação, desde o início que ele começou a pregar sobre a besta do Apocalipse capítulo 13, afirmando e mostrando na Bíblia que o poder papal é realmente a besta do Apocalipse capítulo 13. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas também venham conhecer sobre este assunto. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fique na santa paz de Jesus. TV Santarém, o canal da bênção, o canal da profecia, o canal da verdade.